Olá, meus amores, muito boa tarde. Estamos aqui iniciando mais um bate-papo de segunda. Vocês são muito bem-vindas aqui. Olá, olá. Conexão baixa. Me anunciou aqui que minha conexão tá baixa. Socorro. Olá, Tainã, Cláudia, Jess, Mili, Jay, Vivi, Rayane, Bispoca, Tati, Isa, Evelyn, a paz, tá normal pra você? Que bom. Pastora Adriana, Wesley, a paz, minhas queridas, que bom que nós estamos aqui, mais uma semana, entrou na hora, que bênção. Olá, Fran, Tainã, é isso aí, nós vamos falar hoje de mulheres inteligentes, estamos aí nessa série, né, Mulheres Inteligentes. Vamos falar um pouquinho sobre saúde emocional, sobre relacionamentos saudáveis, porque não tem jeito. Quando a gente não é inteligente, a gente cultiva relacionamentos tóxicos. É isso que acontece com a gente. Suzaninha, Júlia, Mara, que bom que vocês estão aí. Vamos mandar o nosso aviãozinho? Vamos fazer isso? Deixa eu mandar meus aviãozinhos aqui para as minhas amiguinhas. Se você puder, faça isso. Chama aí tuas amigas. Você perde pouquinho tempo para fazer isso. Rapidinho você vai lá, ó. Chama as 20. Vamos lá. Peraí que eu tô chamando o povo. Chama aí também. Olha, chamei aqui. Se você puder, você chama aí também. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Que fim de semana incrível que nós tivemos aqui em Vilar dos Teles. Sábado foi super, domingo foi super 2 vezes. Foi muito bom, de verdade. Né? Tivemos a conferência aí de juventude. Tarde, noite, muita adrenalina, né? Para quem organiza é sempre assim, muita adrenalina, mas assim, muita bênção. Nós ficamos assim muito felizes porque tinha muito jovem na igreja, tinha muito adolescente na igreja e isso faz parte de um avivamento. Você concorda comigo? Isso é um avivamento, porque normalmente os jovens não querem Deus. E ver aquele monte de jovem, de adolescente buscando ao Senhor é realmente muito impactante pra gente, né? Ver meu filho envolvido com isso dá muita, muita alegria. Eu quero animar você, quero profetizar que você que tem filhos, você vai ver isso, você vai ver seus filhos envolvidos com a obra, você vai ver seus filhos buscando ao Senhor. Foi muito legal. Quando foi no domingo pela manhã, nós tivemos batismo. E que festa linda que é o batismo, não é, gente? Batismo é uma coisa muito linda. A gente fica sempre assim, muito emocionado de ver o que Deus pode fazer. E foi muito legal que apareceu lá na igreja uma ex-amiga, né, do Cristiano. Ela estudou durante muitos anos com ele na escola e ela estava lá muito emocionada. Ela falou: Cristiano, quando que eu ia imaginar que você ia batizar meu filho? E o filho dela estava indo lá sozinho, ele vai sozinho. Ela falou: ele vem sozinho, ele está super envolvido com as coisas de Deus. Eu estou muito grata a Deus por isso, grata à sua vida. Foi muito lindo, gente, foi muito lindo. Cada testemunho, cada pessoa que desceu ali as águas é uma história linda, é um testemunho lindo de vitória. Boa tarde, Iris. E a gente fica assim, muito impactado com o que Deus faz, com o que Deus está fazendo. E coisa boa é você fazer parte daquilo que Deus está fazendo. Para isso, você precisa de inteligência. Porque se a gente não tiver inteligência, sabe o que acontece? A gente vai perdendo. A gente perde os movimentos, a gente perde as oportunidades, a gente acaba não sendo grato. Eu disse para você aqui na primeira live que um dos traços de inteligência é gratidão. Pessoas gratas são pessoas inteligentes. Então, trabalha isso em você, né? Trabalha essa gratidão em você. Olha a Vanessa aí. Vanessa hoje vai fazer uma cirurgia. Vai dar tudo certo, Vanessa. Em nome de Jesus, você vai ser muito abençoada aí.
E é isso mesmo, né? Tainã dizendo, jovens super envolvidos, tem sido maravilhoso. Meu filho chegou em casa na sexta-feira assim, falou, mãe, cheguei lá na igreja, ele saiu do trabalho, foi para a igreja, né, para ajudar a arrumar, e ele falou, achei que fosse encontrar lá os líderes trabalhando, mas quando eu cheguei lá, tinha muita gente, muito jovem, mãe, trabalhando, era tanto jovem que não tinha muito o que fazer. Louvado seja o nome do Senhor, que bom que é ver a juventude envolvida, né? Vanessa tá aí no hospital, no final aqui a gente intercede por você, tá, Vanessa? Em nome de Jesus. Seja bem-vinda, Ana Maria, que bom que chegou. Então é isso, se você puder, manda essa live aí para muitas pessoas, amém? E aí, só terminando aqui, né, a resenha. Então, domingo tivemos batismo e à noite tivemos um culto tão maravilhoso, na presença de Deus, assim, foi muito legal, muito interessante. Na hora do apelo, minha filha veio falar, que legal, todos os pastores foram no apelo, todo mundo foi no apelo. Cristiano ministrou uma palavra, assim, muito do coração de Deus, muito desafiadora. Então, assim, a gente está vivendo esse tempo, Deus está fazendo, Deus está vivificando, Deus está consertando, Deus está ajustando. Então, entra aí, mergulha nisso, minha irmã, não fica de fora disso, porque é o que Deus tem para mim, para você, para nossa casa. A Marjoiara diz, tenho 2 filhos, um deles está com os olhos vendados. Esta seu, por um período, porque está fora do caminho do Senhor, mas vai amando ele, vai abençoando, vai profetizando, porque ele vai voltar para os caminhos do Senhor. Deus é poderoso para fazer, Deus faz. Amém? Então vamos lá. Eu anotei aqui algumas coisas, né? Então quero começar a compartilhar isso com vocês. Se você puder, vai chamando as amigas aí, manda aí, vai compartilhando aí seu aviãozinho. Olha só, você pode conviver com milhões de máquinas, com milhões de computadores e não ficar frustrada hora alguma. Mas se você conviver com um ser humano, umzinho só, pode ser pequenininho, pode ser o seu neném, você vai ter conflito, você vai ter frustração. Concorda comigo? Você concorda? A verdade é que a nossa mente, ela é muito complexa, ela é muito maravilhosa. E por conta dessas complexidades todas, a gente acaba arrumando muitos conflitos. Então, deixa eu ler aqui, olha. Você pode conviver com milhares de animais em perfeita harmonia. É verdade, gente. Fica aqui, ó, meus bichinhos de estimação me amam, com exceção da Mel. A Mel, já falei pra você que a Mel é um caso à parte, né? A Mel é frustrada, então a Mel não conta. Mas todos os outros, perfeita harmonia, me amam, me querem bem. Batem palma para tudo que eu digo, mas se você conviver com aluno, com parceiro, com filho, com amigo, os conflitos serão inevitáveis. Então é por isso que a gente precisa cada dia mais desenvolver inteligência emocional. A gente precisa disso. E essa é a boa parte, porque antigamente achava-se que a pessoa nascia inteligente ou não. Hoje a gente sabe que a gente pode desenvolver a nossa inteligência. Também expliquei aqui que valorizava-se muito o QI, né? Que era aquele teste de lógica. Algumas pessoas aqui já devem ter feito, antigamente era muito usado, é um teste de lógica. E aí, quem pontuava muito era muito inteligente, quem pontuava pouco era pouco inteligente. E aí, geralmente, os muito inteligentes é o pessoal que tirava 10 na escola, que arrebentava. Mas chegaram à conclusão que esse pessoal da nota 10 não era o pessoal que encabeçava as grandes empresas, não eram, né, os grandes empresários, os CEOs, não era. E aí foram descobrir, então, quem é o CEO? Quem é o presidente? Quem é o cara que está mandando? Aí ia ver lá e geralmente a nota era 7, 8, 6. Era um cara que estava ali, né, na média. Mas o que ele tinha? Ele tinha inteligência emocional. E a inteligência emocional permite que você desenvolva relacionamentos. Então esse não era o cara que se trancava e que gabaritava tudo. Não era ele, mas ele era esforçado, porém ele tinha tempo para se relacionar.
e ele investia em relacionamentos. E são os relacionamentos que nos impulsionam. É justamente a capacidade de resolver conflitos, de acalmar conflitos, de apaziguar as coisas que fazem a gente andar para frente ou andar para trás. Né? A Cláudia diz, a capacidade para lidar com pessoas. Exatamente. Nós precisamos de capacidade para lidar com pessoas. E majoritariamente aqui nós somos mulheres, né? Na maioria das vezes aqui, sempre tem um homem, né? De vez em quando bota, pastor, eu tô ouvindo, tem marido que escuta com a esposa, tudo bem, sem problema. Mas majoritariamente somos mulheres, então eu acabo falando mais para mulheres. E nós, mulheres, somos o afeto da casa, né? Eu sempre falo isso aqui. O papel da mulher é esse papel de gerar o afeto, é o coração da casa, enquanto que o homem aponta mais para a ordem dessa casa. O que acontece? Quando o afeto da casa adoece, quando o afeto da casa, por exemplo, não consegue lidar com os conflitos, quando ela está numa relação tóxica com ela mesma, isso vai reverberar. Olá, Walter, seja muito bem-vindo, Deus te abençoe. Então, nós precisamos prosseguir em desenvolver a nossa inteligência emocional, para que a gente consiga cumprir a nossa missão como esposa, como mãe, como marido, como filho, né? Em diversos papéis sociais. Nós temos muitos papéis sociais, você concorda comigo? Né? Você tem um papel social no seu lugar de trabalho, você tem um papel social onde você estuda, você tem um papel social dentro da sua família nuclear, mas você também tem um papel social no meio da sua parentela. E para exercer bem cada um desses papéis, nós precisamos desenvolver a nossa inteligência emocional. Olha o que eu anotei aqui, olha. Construir relações sociais saudáveis, fundamentadas em amor inteligente, elogio, apoio, diálogo, tranquilidade, generosidade, investimento em sonhos, reconhecimento de erros. Isso é primordial. Nós precisamos exatamente disso. De você desenvolver isso, o elogio, né? Será que hoje você já elogiou alguém? Você já disse para alguém que o ama? Né? Eu já falei, não deixa seu marido levantar da cama, se você abraçar ele, se você dar uns beijos, se você dar um bom dia. Sabe, às vezes a gente vai muito no automático e o automático nos fere e fere os outros. E a gente fica sempre esperando que o outro resolva, que o outro dê conta, que o outro procure uma solução. Mas eu gosto sempre de trabalhar com você aqui o princípio da autorresponsabilidade. Eu sou responsável pela vida que tenho vivido. Você é responsável pela vida que tem vivido. Se você, por exemplo, não consegue guardar dinheiro, a culpa não é do governo, a culpa não é dos filhos que gastam tudo, a culpa não é do cônjuge, a culpa é sua. Você resolve gastar tudo. Então, o que você faz? Você vai tomar atitude. Por exemplo, então eu vou me esforçar e eu vou tirar, olha, 10 reais que seja. Você precisa botar num canto, numa caixa, numa conta, num lugar que você não mexa. Porque as necessidades, elas vêm, né? Aquilo que é urgente sempre aparece. E se a gente ficar só administrando urgência, a gente nunca faz aquilo que é importante. Então, decida fazer aquilo que é importante, para você não ficar a sua vida inteira, sabe, como aquele pessoal que joga bolas? Tem gente que fica assim, tentando se equilibrar o tempo todo. Por quê? Porque não consegue ver o que é importante. Então, faça a sua escala daquilo que é importante. É importante para você a sua família? Ah, sim, minha família é muito importante. Às vezes a gente diz assim, minha família é muito importante. Mas quando você começa a ver a escala, porque assim, você não é o que você diz que você é. Você não é o que as pessoas dizem que você é. Você é o que as suas atitudes falam. Então, às vezes você diz assim, não, para mim é muito importante a minha família, o meu casamento. Mas aí, para um tempo e faz uma escala lá e começa a ver. Quanto tempo você gasta no seu trabalho, quanto tempo você gasta com os amigos, quanto tempo você gasta em projetos pessoais, quanto tempo você despende com o seu cônjuge.
Aí você, de repente, começa a ver que nessa escala de importância, o cônjuge está em último lugar. Porque você nunca tem um tempo a sós com ele, porque você nunca tem tempo para sair, porque você sempre precisa de uma hora extra, e quando você tem um tempo vago, você precisa estar com os amigos, precisa estar com a parentela, com a família, com a mãe, com o pai. E aí a gente começa a ver que aquilo que a gente diz não é o que a gente vive. Entende? Ah, não, meus filhos são muito importantes. Ah, eles são tão importantes, mas eles estão na creche, eles estão na escola, eles estão nos cursinhos, eles estão até na igreja. Qual é o tempo que eu tenho com eles? Então a gente precisa reajustar isso. Qual é o tempo que você tem gasto? É a moeda mais cara da atualidade. Qual é? É o tempo. O tempo que você dá para alguém, que você dedica para alguém, que você investe em alguém. Então, eu sempre gosto de dizer aqui que você, mulher e homem também, você precisa investir em você sim. Você precisa trabalhar sua autoestima sim, você precisa se cuidar. Eu tenho dito aqui, olha, mulheres que não se cuidam, mulheres que não separam um tempinho para ajeitar umas unhas, para ajeitar um cabelo, para botar um batom. Essas são mulheres que ficam amarguradas e que ficam culpando filhos, marido e quem quer que seja pela sua baixa autoestima. Então, de repente, ela olha no espelho e se vê feia, e ela pensa, a culpa de quem? A culpa dos filhos que não me dão tempo para nada? É a culpa desse homem que não investe em mim? Na verdade, a culpa é sua, que não para um tempo, que não respira, que não cuida de si. Se você não cuidar de você, ninguém cuidará. Ninguém tem interesse de ajeitar o seu cabelo. Tenha certeza disso. Ninguém tem interesse de lhe ver bem. Você precisa disso. É o princípio do avião. Deu ruim no avião, cai a máscara. E aí a instrução é, coloca primeiro a máscara em você, para depois você colocar a máscara na criança, no idoso, em quem precisar de ajuda. Então, primeiro você respira. Palavra de Deus. Ama ao próximo como a ti mesmo. Se você não se amar, você também não consegue amar o próximo. Então, ame-se, mulher. E uma das provas de que uma mulher está se amando é quando ela se cuida, quando ela se preocupa com a alimentação dela, quando ela se preocupa de ajeitar um cabelo, de botar uma roupa que não seja qualquer roupa, sabe? Qualquer coisa não serve para você, para com isso. Não é qualquer coisa que serve para você, porque você é filha de Deus. Então, habitue-se com coisas boas, habitue-se mesmo com o melhor. Pensa grande, porque a mesma energia que você gasta para pensar pequena é a energia que você gasta para pensar grande. Então, pensa grande. Se você pode imaginar, você pode conquistar, você pode conseguir. Tá vendo aí, Simone? Então, olha, vamos mudar isso hoje. Acabou a live? Se ajeita. Faz uma touca no cabelo, né? Gasta um tempo aí. Bota um batom. Tenha um tempo para olhar assim, para ver a roupa que você vai vestir. Sabe? Não pega que tá na frente, é qualquer coisa, não. Quem que vai fazer isso por você? Ah, o Espírito Santo. Não, ele não vai. É você. A Bíblia diz, ó, esforça-te e tem bom ânimo, que eu serei contigo. É assim que funciona. Você precisa se esforçar primeiro. Você precisa ter bom ânimo. E aí Deus será com você. A gente quer o contrário. A gente quer que Deus seja conosco, que aí a gente vai se esforçar e vai se animar. É o contrário. Você se esforça. Se esforçar em empreender uma força além do normal. Tem hora que a gente está assim, olha. Tem hora que a gente tem que se esforçar mesmo. A gente precisa se esforçar para ter bons pensamentos. A gente precisa se esforçar para buscar boas virtudes. Fiz aqui uma série de lives falando sobre isso, que as virtudes, né? Lembra da palavra virtus? Virtus é força. Tem que fazer força, porque naturalmente não vem pensamentos amáveis, não vem pensamentos bondosos, não vem atitudes boas. Naturalmente nós somos agressivos, naturalmente a gente quer se vingar. E aí eu quero falar com você, lembrar você que vingança é coisa de quem não é inteligente. Então não seja burra, não seja burra. Você tem a mente de Cristo. Você não vai se vingar. Amém, mulher? Tem mulher que quer se vingar do marido que traiu. Fazendo sabe o quê? Traindo ele. Não seja tola, não seja burra. Não cai nesse buraco. Em nome de Jesus. Que o Senhor te livre desse buraco.
quer pagar o mal que recebeu com o mal que o outro deu, né? Aí a amiga fez alguma coisa, vai lá e retribui com a mesma moeda. Não, não faça isso. Eu tenho atendido mulheres assim. Olha, a Cláudia está dizendo, ó, quando a gente se ama e se cuida, até o clima de casa melhora. Exatamente. Porque você fica... Por que melhora? Porque você fica bem. Quando você é o termômetro da casa, quando você tá bem, a casa tem tudo para ficar bem. A atmosfera muda. Quando você tá, ó, a casa também fica. Então, é responsabilidade nossa, né? Nós somos esse termômetro aí. Deus fez isso. E aí eu tenho atendido mulheres que com esse desejo de vingança. Uma vez eu fiz uma live inteira, uma live muito preciosa, se não me engano tá no canal do YouTube, eu botei ela no YouTube. Se você não tá lá no YouTube, gente, vai lá pro YouTube também. Meu YouTube é Mentoria para Esposas. Procura lá a live com a pastora Paula, dá uma olhada. Uma live fortíssima. Ela conta o testemunho dela, que ela foi traída. E aí, o que ela pensou? Eu vou fazer a mesma coisa com ele, porque ele vai pagar com a mesma moeda, ele vai receber da mesma moeda que ele me deu, ele vai ver o quanto que isso dói, ele vai ver. E sabe o que ela fez? Ela saiu um dia, entrou dentro de uma loja de móveis, cantou o cara, marcaram um horário, assim, olha, foi para um motel com o cara abandonou ela, né, quando acabou, acabou, igual uma prostituta, né? E aí parece que o diabo, sabe? O diabo toma a frente dessas coisas, né? Que dá uma ousadia que geralmente não se tem. Dá uma ousadia, né? Que uma mulher que é tímida, que de repente aparece uma ousadia. Nessa época, inclusive, ela servia a espíritos, né? Então, mais fácil ainda era. E aí, ela, quando acabou aquilo, ela se sentiu um lixo, ela se sentiu muito envergonhada, se sentiu muito culpada e não conseguiu contar pro marido. E o que o diabo fez com ela? O diabo destruiu a vida dela, ela começou a tentar suicídio, ela entrou numa depressão tão profunda. Essa mulher, ela não era crente, ela entrou nessa depressão profunda. E eu lembro quando Paula chegou na igreja, Paula não conseguia ficar em pé, ela estava sempre jogada no chão, porque a depressão dela era realmente muito grave. Para encurtar a história, nós ministramos ela, junto com a pastora Deusdete, foi uma bênção, foi a primeira vez que ela abriu, que ela conseguiu contar o que ela tinha feito, e daí então... Deus fez uma obra linda, ela ficou livre, foi lindo, gente, Deus fez uma obra linda, ela ficou livre daquilo, ela contou pro marido, e o marido que já tinha uma mentalidade espiritual na época, né, ele já era convertido, ele estava lutando junto com ela, compreendeu, se sentiu culpado, na verdade, porque é como se ele tivesse, né, ele sentiu que ele induziu ela a fazer aquilo. Eles se consertaram, gente. E para resumo da ópera, Paula é hoje uma pastora abençoada, junto com o pastor Luciano. Estão à frente de uma igreja linda, com um ministério de casais abençoado. Então Deus usa a sua maior dor, né, para ajudar outros, para abençoar outros. Então assim, essa live é realmente muito boa. Eu vou ver se eu acho ela no YouTube e eu boto uma arrasta pra cima, tá? E jogo aqui pra vocês. Foi uma coisa assim muito maravilhosa. Mas por que eu tô falando isso? Porque isso foram anos, gente, de muita dor, de muito sofrimento, de espírito de morte, de depressão, de angústia, misericórdia, de tarja preta, de tudo que você imaginar. Não precisava disso, entende? Você tá ouvindo isso, você não precisa disso. Você não vai usar essa arma. Por quê? Porque você hoje é uma mulher inteligente, é um homem inteligente, alguém que luta com armas espirituais. E eu quero dizer isso para você. Só consegue usar as armas espirituais gente inteligente. Porque quem não consegue desenvolver essa inteligência, a pessoa continua usando armas carnais. O que é a vingança? É uma arma carnal. É uma arma que só te puxa para baixo, que te emburrece. Então não se vingue. O que é o orgulho? O orgulho é uma outra arma carnal, né? A pessoa é ferida, é machucada, e aí ela é orgulhosa, aí ela se fecha, ela não quer saber, não quer ouvir, ela tá sempre certa, ela ataca todo mundo. É uma outra arma que nos emburrece. Não use armas carnais.
Use armas espirituais. Eu separei aqui, olha, 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 3, 4, 5, vai dizer, olha, porque embora andando na carne, sim, porque nós estamos andando na carne, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Amém? Não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. As nossas armas, irmãs, são armas espirituais. Essas armas espirituais, elas destroem fortalezas, elas anulam sofismas. Toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus é destruído pelas armas carnais, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Quando eu entendi isso, a minha vida ficou muito mais fácil. Porque, olha, a luta é aqui, olha. Os pensamentos vêm aqui e a gente alimenta. Às vezes é um diabo sujo que soprou uma ideia maldita. Você precisa comparar se essa ideia está de acordo com a ideia de Deus, com a mente de Deus, com a palavra de Deus. Ah, tá de acordo. Glória a Deus, eu executo. Não tá de acordo. Se eu aplicar essa ideia, eu desobedeço a Deus. Então, eu levo esse pensamento cativo à cruz de Cristo. E eu digo para mim mesmo, tá repreendido em nome de Jesus. E aí você começa a lutar, ó, armas espirituais. Você usa a palavra, você lê a palavra, você adora, você toma a sua cruz, você renuncia à sua vontade. A renúncia da nossa vontade é uma arma espiritual. Entende? Então a gente precisa comparar os nossos pensamentos com a palavra de Deus. Comparar as nossas atitudes com a palavra de Deus. Só assim a gente vai conseguir vencer. Olha o que diz Efésios no capítulo 6. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Olha, meus irmãos, minhas irmãs, o diabo lança ciladas. Contra quem? Contra mim e contra você. As ciladas estão aí, olha, contra mim, contra você. Como diz por aí, estão dizendo, o golpe tá aí, minha irmã. Cai quem quer. Você vai cair no golpe? E em nome de Jesus, você não vai cair no golpe. Mas como que você não cai no golpe? Se revestindo de toda a armadura de Deus. Vai dizer lá no versículo 12, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Tá entendendo? Então, nossa luta não é contra o sangue, contra a carne. O que é isso? Nossa luta não é contra pessoas. Você não está lutando contra a sogra, contra cunhado, contra filho, contra marido, contra esposa, contra, sei lá, um funcionário mau, um patrão difícil, um gerente. Não, você não luta contra essa pessoa. Você luta contra principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso. A nossa luta é espiritual, gente. Essa ficha precisa cair. Precisa cair. Você precisa entender. E quando você entende isso, você começa a usar suas armas espirituais. Porque é loucura você ficar usando arma carnal se você não vai atingir seres espirituais. Então a gente ora, a gente conhece a palavra, a gente executa a palavra. Você quer botar o diabo para correr? Humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus. Às vezes, calar é humilhação para você. Então se humilha. Às vezes, dá uma palavra branda na hora do furor. Você vai até se sentir humilhado, mas é assim que diz para fazer. Então vai lá e acalma o furor com a sua palavra branda. Esses dias foi interessante. Eu estava chamando a atenção da Isabela, por causa de um negócio que eu achei que ela não tinha feito direito. Ah, Isabela, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí ela voltou pra mim e falou assim, você tá certa. Eu fiquei até rindo, eu tô certa?
Fiquei toda boba que eu tava certa. Acabou na hora, gente. Na hora acabou a ira. Olha que interessante. Se ela tenta se justificar, se ela tenta... A ira não acaba. Mas como ela falou, você tá certa? Então tá bom. Então pronto, não acabou. Então não tem mais motivo de briga, Ela tá ali do lado. Porque, entende? Às vezes você só precisa assumir e dizer pro outro assim, é mesmo, você tem razão. Você quebra o outro. E tem razão. Então, se ela tá dizendo que eu tenho... Vou continuar brigando por causa de quê? Entende? Arma espiritual é a gente usar a palavra. Se a palavra diz, confia. Se a palavra diz, abraça a palavra. Sabe? Nós precisamos viver essa palavra. Olha, as relações estão assim, angustiantes, tóxicas, cheias de atrito, discórdia, cobrança, ansiedade, ciúme, controle, medo da perda. Ai, gente, como é ruim, o medo da perda faz você perder o negócio. Porque você fica tão chato, tão chata, você perturba tanto o outro, que o outro quer distância. Medo da perda, necessidade neurótica de sempre estar certa. Isso é uma coisa terrível, né? Tem até uma brincadeirinha, uma piadinha que fala isso, né? Que no casamento tem duas pessoas. Eu sou péssima para lembrar dessas coisas, tá, gente? Cristiana que sabe ela. Mas é assim, é o marido e a que sempre tá certa. Um negócio assim. É uma brincadeirinha para dizer que as mulheres, elas sempre querem estar certas, gente. Isso é tão cansativo. A gente precisa abrir mão disso. Abrir mão do controle, abrir mão de sermos a sabichona, a gente que sabe tudo, a gente que entende tudo. Não é verdade, gente. Tem coisa que você sabe, tem coisa que você sabe, mas o outro sabe mais um pouco que você. E se você se abrir, você vai aprender e vai crescer mais ainda. Muito obrigada, Cláudia. As duas pessoas do casamento. Uma tá sempre certa e a outra é o marido. Essa brincadeirinha, no fundo, ela diz o quê? Ela diz um senso comum. Que as mulheres são essas pessoas que lutam para estarem certas. E a gente sempre fala isso, né? Há anos a gente fala isso. O que você quer? Você quer estar certa? Você quer ter razão? Ou você quer ser feliz? Aí a pessoa fala, não, eu quero ser feliz, mas não vamos ver nada, não vamos ver que tá certa. Então a gente precisa abrir mão disso. Para fazer isso, tem que reciclar o lixo psíquico da nossa mente, da nossa cabeça. E eu dei aqui a meia hora, gente. Essas lives que eu tô sozinha, eu tô tentando fazer em meia hora para não enfadar muito você, entende? Então eu já vou encerrar por aqui e a gente continua na quinta-feira, mas a gente tá falando disso, né? De reciclar o lixo da nossa cabeça. A gente precisa reciclar esse lixo. A gente precisa entender que não existem casais perfeitos, pessoas perfeitas, relacionamentos perfeitos, amizades perfeitas. Isso não existe. Duas pessoas moram sob o mesmo teto? Dá conflito. Você tem que aprender a lidar. Eu vou te dizer mais. Não mora no mesmo teto, não. Não, até mora, mas é porque meu marido fica embarcado. Aí ele fica 3 meses, sei lá, 1 mês inteiro lá embarcado e eu aqui. Brigando, gente. Olha, conheço um monte assim, ó. Que o camarada tá embarcado. E a pessoa tá brigando pelo telefone, pelo WhatsApp. Como, gente? Como pode? Como pode brigar com outro que tá tão longe? Jesus de Nazaré. Vocês são muito boazinhas. Muito obrigada que vocês não querem que a live acabe. Mas, você vê como é que a gente é complexo? Nós somos tão complexos que, se não tiver ninguém pra gente brigar, a gente briga sozinha, a gente briga com a gente mesmo, a gente se aborrece com a gente mesmo. Quer ver uma prova disso? Eu tava lembrando aqui daquele filme, O Náufrago. Quem aí já viu O Náufrago? É um filme muito bacana, né? Ele naufraga, fica sozinho numa ilha. E aí ele pega uma bola de futebol americano. Como é que é o nome da bola, filha? Wilson. Ele dá um nome pra bola, ele faz uma carinha no Wilson. E aí ele chama de um... Né, ele faz de conta que o Wilson é um amigo dele. E ele conversa com o Wilson. Por quê? Porque nós temos a necessidade de se relacionar.
Gente tem necessidade de se relacionar, gente. Aí o pessoal viu o filme, né? Vocês lembram do Wilson, né? Tem uma hora que ele briga com o Wilson, que ele se aborrece tanto com o Wilson, que ele pega o Wilson e joga o Wilson longe. Joga o Wilson no mar. Aí ele depois se desespera e vai lá salvar o Wilson de novo. Então, assim, para você entender como que Wilson! É muito legal, esse filme é muito legal, muito inteligente. A necessidade é tão grande, né, que a gente briga com a gente mesmo. Então, em nome de Jesus, vamos parar de brigar, gente? Vamos fazer esse trato aqui, vamos parar de brigar. Já falei aqui inúmeras vezes de gente que é viciada na briga. É um vício emocional. A pessoa só sabe se relacionar com outro se tiver briga, se tiver conflito, se tiver confronto. A pessoa não consegue lidar, sabe, bem, nice, não é o que ela conhece. Então ela está sempre indo pelo caminho da briga, da confusão, do conflito, né, da armadura. A armadura que ela veste é errada, não é a armadura de Deus. Então a gente precisa desintoxicar em nome de Jesus. E como que a gente faz isso? A gente faz isso só quando a ficha cai. Isso aí, levanta a bandeira da paz. Quando um não quer, dois não brigam. Isso é verdade, gente. Eu já contei aqui pra você meus podres, né? Vocês ficam sabendo meus podres todos. No início do casamento, que eu queria brigar. Eu queria confusão, eu queria fight. Mas eu não conseguia, por quê? Porque o Cristiano tinha decidido, não vou brigar com ela. Não vou brigar, ele é da paz. E aí no início aquilo me dava mais raiva ainda, que eu queria brigar, mas como é que não briga? E aí depois eu fui entendendo que estava errado, que eu não precisava viver brigando, que a gente podia sentar e conversar. Que eu não precisava mandar indireta, que eu não precisava falar gracinha, que eu precisava sentar igual uma pessoa adulta e bater um papo e ali a gente ia se adequar. Então, olha, quando um não quer, dois não brigam. É isso mesmo, Cláudia. Tem gente que diz que quando o casamento está em paz é chato. Isso é mentira de quem nunca viveu um casamento em paz. É uma delícia. Eu sou prova viva. É uma delícia viver em paz. É uma delícia amar, ser amado. É uma delícia ser correspondido. Ah, vocês nunca têm conflito? Claro que tem. De vez em quando a gente tem um conflito. E a gente faz o quê? A gente resolve os nossos conflitos. Mas a gente não vive com conflito. É outra coisa. Uma coisa é você ter conflitos em algum momento. Outra coisa é você viver em conflitos. Então, a Simone diz, pastora, esses tratos são profundos. O último culto de mulher fiz esse trato. No dia seguinte, só Jesus, só vem endemoniada no meu caminho. Então, mas você percebe, sabe o que é isso? É o reino espiritual. É o reino espiritual. Toda atitude, gente, gera uma reação. Então, você toma uma atitude, o reino espiritual, ele revida. O que você faz para vencer? Eu separei aqui. Olha só como Deus é bom. Eu separei aqui, olha, 1 Pedro... No capítulo 5, versículo 8, diz assim, sede sóbrios e vigilantes. Olha a palavra de Deus, sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhes firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos nossos estão se cumprindo na nossa irmandade espalhada pelo mundo. Então, qual é o segredo? O segredo é você ficar firme, é você resistir. Resiste ao diabo e ele fugirá de vós, é o que diz a palavra. A gente precisa resistir. É fácil demais viver em paz, a gente é que complica tudo, já disse o profeta Tales, né? Glória a Deus. Então, meus irmãos, é isso. Nós vamos encerrar por aqui. Vamos encerrar enquanto vocês estão também. Quero convidar você, compartilhe essa live aí com alguém que você acha que vai ser abençoado por ela. Amém? Que o Senhor te abençoe. Nós vamos orar agora pela Vanessa. A Vanessa está lá no hospital. Ela hoje vai fazer aquela cirurgia que tira o útero. E nós vamos declarar a bênção de Deus sobre a vida da Vanessa. Quero orar por você também. Quero orar para que o Senhor te dê inteligência
e te dê capacidade para você usar armas espirituais corretas. Amém? Você concorda comigo nessa oração? Que nesse tempo você precisa usar as suas armas espirituais. A Keila pergunta, pastora, o homem às vezes quer mais atenção. E a gente? Keila, vou dizer para você, tudo que o homem semear, isso ele também ceifará. Às vezes a gente fica esperando do outro. Então, planta você. Ele quer atenção? Dá atenção. Dá atenção. Mima. Você vai ver se isso não vai ser retribuído. Sabe, aqui em casa é assim, né? Eu aprendi a mimá-lo e o que acontece? Eu sou mimada. Mas é uma semeadura. E tem semente que que você não colhe ela assim, rapidinho. Leva um tempo. Então, teve uma época que eu plantei alface aqui. Alface é uma coisa que germina rápido, consideravelmente rápido. Mas você sabe que até aquilo que germina rápido a gente tem que tomar cuidado? Uma vez eu fui pegar o meu alface e os passarinhos já tinham comido. Eu não usufruí dele, os passarinhos que comeram. Depois eu plantei couve, aconteceu a mesma coisa, os passarinhos comeram. Então tem coisa que a gente até planta, mas se a gente não vigiar, ser sóbrio, vigilante, vem as raposinhas e destroem de novo. Agora tem árvores, né? As árvores frutíferas, elas demoram mais tempo. Você planta, você tem que esperar as estações, você tem que adubar, tem todo um processo ali até que ela cresça, se desenvolva, dê flores, folhas e frutos. Então, existem sementes que elas demoram mais um pouquinho, né? Parece que não é suficiente. Então, tenta sondar o que é exatamente que está faltando. Né? Qual é essa carência? Dá para ele aquilo que ele está pedindo, dá essa atenção para ele, sabe? Cuida dele. E aí você vai ver, em nome de Jesus, que essa semente só pode ser de tâmara. Vocês estão demais, gente. Vocês estão demais. Eu profetizo que não vai ser de tâmara, não. Porque a tâmara é uma semente que só quem colhe a tâmara é a próxima geração. Eu profetizo que você vai plantar, que a próxima geração vai colher sim, mas você também vai colher, em nome de Jesus. É isso aí, ó. A Vivi tá afiada. Qual é a linguagem do amor dele? Descobre, entra aí no Google, pergunta, teste da linguagem do amor. Faz o teste seu e faz o teste dele. Descobre qual é o teste dele. O que é amor para ele? Nós temos... existem 4 linguagens de amor. Tem uma que sobressai, né? Por exemplo, a do Cristiano é do toque físico. Então, se eu massagear, se eu apalpar, se eu beijar, se eu cortar as unhas, isso para ele, ele se sente amado. Então, é o que eu faço. Para mim, é tempo de qualidade. Então, quando ele gasta tempo comigo, isso me faz sentir amada. Descobre qual é a sua linguagem, descobre qual é a dele e investe nessa linguagem. Porque às vezes a gente quer investir numa linguagem do outro, né? Poxa, mas eu já faço tanto, eu encho ele de presente. Por exemplo, pode me encher de presente. Eu vou gostar? Claro, todo mundo gosta de presente. Mas a minha linguagem principal não é presente. Eu gosto de tempo de serviço. Eu confundi tudo, gente. Não é tempo de qualidade, é serviço. Agora eu não vou lembrar delas, né? Eu sei que é presente, tempo de qualidade, serviço e toque. Eu acho que é isso, né? São essas as 4 linguagens. O meu é serviço. E aí você precisa descobrir qual é a sua e você precisa descobrir qual é a dele. Olha, não tenho vergonha de dizer, ontem e Ana tivemos a melhor conversa de todo o nosso casamento. Louvado seja o Senhor. Então, provavelmente o seu, Keila, é toque também. A sua linguagem é essa, é toque. Então, descobre a sua, descobre a dele e vocês vão harmonizar mais. Decida não brigar, entende? O lance é decidir não brigar. Porque quando a gente decide não brigar, a vida fica mais fácil. Existe outra solução, gente, que não a briga.
Entenda isso. Existe outra solução para resolver conflitos, que não a briga. Olha, o Cristiano falou aí, ontem eu tive a melhor conversa do meu casamento. É isso, sabe? É conversa com sinceridade, com o coração aberto, se preocupando de não ferir o outro. É isso. A verdade, ela é uma só. E ela é uma bênção. A verdade é sempre uma bênção. A conversa é sempre uma bênção. Vamos orar para a gente terminar? Senhor, muito obrigado por essa live, por esse bate-papo, por esse tempo juntos aqui. Eu louvo o teu nome por cada pessoa que entrou nessa live, por aquelas que ainda vão ver ela mais tarde. Que o Senhor possa abençoar ricamente. Nós entramos aí nesse processo de desenvolvimento da nossa inteligência emocional e pedimos a tua ajuda. Vem sobre cada uma de nós, cada homem, cada mulher aqui, que possamos crescer nisso, que possamos desenvolver a nossa mente, a nossa mentalidade, organizar as nossas emoções. Para isso, nós dependemos do Senhor. Nos ajuda, Senhor, nos capacita em nome de Jesus. Nós abençoamos a vida da Vanessa, que está no hospital hoje. Ó Deus, vem sobre ela. Nós oramos para a equipe médica, para cada enfermeiro, todo mundo que colocar as mãos sobre a Vanessa será direcionado pelo teu Espírito. Em nome de Jesus, vai dar tudo certo nessa cirurgia. Muito breve ela vai estar em casa, Senhor, se recuperando disso. No nome de Jesus, abençoa se alguém enfermo aqui nessa live. O Senhor é poderoso para curar, para sarar, para restaurar. Nós entregamos toda a nossa semana nas tuas mãos, declarando que entendemos que o Senhor é a nossa confiança, é a nossa esperança, é o nosso castelo forte. Se nós tivermos o Senhor, nós temos tudo. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, meus queridos. Deus abençoe vocês poderosamente. Bom almoço para aqueles que ainda não almoçaram. E quinta-feira nós estamos de volta para bater um papo aqui sobre esse assunto. Vou convidar o Bonitão para ver se ele não vem bater um papo junto, porque é sempre muito bom quando ele tá aqui, né? E aí eu vou falar para ele falar de inteligência emocional, ele que é o psicólogo do casal, vai ser bênção. Tomado, fica aí na torcida para ele conseguir, tá bom? Beijo para todas e todos, a paz.